Haviam escravos russos? A escravidão na Europa vem se desenvolvendo desde os dias da Roma Antiga. Então os bárbaros conquistaram o império. Os reis começaram a governar, mas a escravidão não desapareceu. Continuou na era feudal. O foco principal da venda de russos foi a Crimeia. O maior mercado estava localizado no assentamento genovês de Caffa, moderna Feodósia. Os italianos detinham o monopólio do fornecimento de escravos eslavos para a Europa. Os cães da Crimeia e Nogai dos tempos antigos invadiram as regiões russas e sequestravam seus moradores para vendê-los como escravos. A maioria dos escravos eram mulheres. Na maioria das vezes, quando se trata de escravidão feminina, aparecem os haréns dos sultões, mas, na verdade, um grande número de meninas russas fora comprado por europeus cristãos. Os mercados de escravos existiam em diferentes países e cidades. Em Veneza ainda existe o aterro Schiavone, também conhecido como aterro eslavo. No sul da França, a província de Roussillon era centro do tráfico de escravos, especializado em russos. Além disso, os eslavos eram de particular valor. Eles foram atraídos para o trabalho agrícola, como enfermeiras e esposas temporárias. As mulheres africanas custavam 40 libras, as egípcias 50, e as russas passavam de 60 libras. O historiador Ivan Luchitsk escreveu que a maioria das escravas russas floresceu após a década de 1450. Vasily Kluchevsky descreveu que na Europa era comum ouvir canções de ninar russas, ucranianas e polonesas, dos lábios de amas de leite. Cuidavam mais ainda, não os consideravam pessoas. Em 1588, os regulamentos marítimos diziam que se um navio está em perigo, você precisa se livrar de tudo o que é supérfluo, carga, animais e escravos. A venda foi registrada em escrituras notariais. Um desses documentos, de 1429, menciona uma certa Catarina, que foi vendida por 2.093 libras. Era um preço muito alto, considerando que uma casa de 2 andares custava 40 libras. Em uma carta de uma mãe florentina para seu filho, ela recomenda que ele leve um escravo e aponta que se ele pegar um tártaro, ele terá um trabalhador duro. Os circassianos se distinguem pela resistência e os russos são bem fortes. Os cativos eram frequentemente usados como presentes. Um historiador árabe do século XV observou que muitos russos e circassianos
foram levados para as terras sírias e egípcias. Depois de 1475, todas as colônias genovesas, incluindo Cafa e parte da Crimeia, ficaram sob o controle do Império Otomano. O tráfico de escravos na península só se intensificou. Como relata a historiadora húngara Maria Ivanics, em meados do século XVI, cerca de 1/3 da renda do Império Otomano na Crimeia vinha do tráfico de escravos. Em resposta às persistentes agressões islâmicas ao território russo e à integridade física de seus cidadãos, houve uma série de guerras russo-turcas. O fim do tráfico de escravos da Crimeia ocorreu em 1783, quando o exército russo conquistou a península. Ou seja, expansão do Império Russo pôs fim ao tráfico de escravos na Crimeia. Nos tempos mais prósperos para os traficantes de escravos, a participação das concubinas russas no mercado europeu oscilava em 20%. De acordo com estimativas aproximadas de historiadores, mais de 3 milhões de eslavos passaram pela Crimeia como escravos. A maioria eram mulheres e crianças. O problema da escravidão não desapareceu em nossos tempos. De acordo com a ONU e organizações internacionais de direitos humanos, a prática de vender pessoas continua. O tema desse vídeo foi uma sugestão do nosso inscrito Pedro Henrique. Você também gostaria de sugerir um tema para os próximos vídeos? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.